Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com bastante saúde, saudade de vocês. Se Deus quiser, já a gente volta a estar junto novamente, presencialmente, trabalhando no nosso dia a dia, tá? Mas enquanto isso não acontece, vamos dar andamento no nosso estudo da Roma Antiga. Na nossa última aula a gente falou sobre a expansão territorial romana, sobre o aumento dos territórios romanos, a criação do tal do Império Romano, como que Roma sai de uma única cidade ali incrustada, mais ou menos ali no meio da Península Itálica, e começa a se transformar em um dos maiores impérios da antiguidade, tá? E a gente viu, a última coisa que eu falei para vocês no último vídeo, foram as consequências que a gente teve com esse aumento territorial e principalmente com a substituição, da mão de obra plebeia livre para mão de obra escrava, tá? Esse aumento territorial e esse aumento da utilização do trabalho escravo vai gerar uma horda de marginalizados dentro do Império Romano, principalmente os plebeus, tá? Gente, quem eram os plebeus mesmo? Lembra que eu falei para vocês? Duas principais classes sociais. A gente tem lá primeiro os patrícios, grandes proprietários de terra, a aristocracia, a nobreza romana, tá? E a gente tinha também os plebeus, tá? Quem eram os plebeus? Aqueles sem terra. Então a camada social chamada de plebeus era composta principalmente por comerciantes, artesãos e agricultores e camponeses, tá? Tanto camponeses quanto artesãos cada vez mais vão ficar sem trabalho, tá? E essa galera marginalizada começa a fazer o quê? Começam a migrar para as grandes cidades, principalmente a cidade de Roma, aumentando assim os problemas sociais dessas grandes cidades, aumentando assim a marginalização dessas sociedades, tá? É nesse contexto social que a gente tem o aparecimento dos irmãos Graco, tá? Tibério Graco, tribuno da plebe, lembra? Tribuno da plebe, cargo de magistratura, era um cargo que trabalhava no Senado, que tinha como função propor leis ou vetar leis que iam contra o interesse da plebe, tá? O Tibério Graco, ele tenta aprovar uma lei que criaria um programa, entre aspas, de reforma agrária dentro da República Romana. Para quem não sabe o que é reforma agrária seria um plano de redistribuição de terras, tá? O objetivo do Tibério era que, com essa expansão territorial, a gente teve o quê? Um enriquecimento muito grande daquela camada social que era a elite romana, que eram os patrícios, que começaram a se transformar cada vez mais em grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, tá? E cada vez com mais terras, esses caras iam incorporando as pequenas e médias propriedades, as suas grandes propriedades, e a gente começa a ter uma marginalização cada vez maior e o aumento daqueles problemas sociais que eu estava falando agora há pouco para vocês. Tentando diminuir isso, já que somente a política do pão e circo que a gente falou na semana passada não resolve esses problemas sociais, o Tibério aí tenta fazer o quê? Redistribuir essas terras que estão sendo conquistadas por Roma. Ou seja, a partir do momento que Roma conquistasse o território, esses territórios não passariam totalmente para a mão dos patrícios para eles dominarem essas terras. Elas seriam divididas em pequenas e médias propriedades também para os plebeus. Consequentemente, essa camada marginalizada arrumaria emprego, teria condições melhores de sobrevivência e, teoricamente, esse processo de marginalização diminuiria, tá? Obviamente, isso vai de encontro aos interesses dos patrícios, que acabam mandando assassinar o Tibério. Consequentemente, essa lei acaba não sendo aprovada. Praticamente 10 anos depois, o seu irmão Caio Graco também vai ser eleito tribuno da plebe e ele tenta recompor, ele tenta continuar o projeto do irmão dele de uma tentativa de um programa de reforma agrária, tá? Mesmo com apoios que o irmão dele não teve, como por exemplo de cavaleiros, que era uma camada social que nasce com as expansões territoriais, tá? E que também estavam querendo se ascender politicamente, o Caio também não consegue aprovar essas leis e, sabendo que estava sendo perseguido pelo Senado, o Caio acaba se suicidando, tá? O que a gente tem de importante, então, na história dos irmãos Graco? Primeiramente,
É a primeira tentativa de se fazer uma reforma agrária para amenizar os problemas sociais romanos, tá? Problemas sociais que, como a gente viu, cresceram, se desenvolveram e aumentaram cada vez mais com a própria expansão do Império Romano e principalmente, né, com aquelas terras conquistadas ficando sob o domínio de uma única classe social, que era a classe dos patrícios, beleza? Então, Tibério e Caio Graco tentam fazer esse programa de reforma agrária, um acaba assassinado, o outro acaba se suicidando, sabendo que estava sendo perseguido pelos patrícios, pelos senadores, né? E a gente tem então o fim dessa tentativa de reforma agrária em Roma. Isso deixa muito bem claro para a gente o quê? Em primeiro lugar, a ganância, obviamente, humana, e aí se dá essa elite romana que não queria abrir mão do seu poder econômico e, obviamente, que gerava um poder político, tá? Mas também mostra para a gente o quê? Que esses problemas sociais estão crescendo e vão perdurar e vão acabar sendo um dos fatores que, bem futuramente, acaba se transformando naquele um dos fatores determinantes para a queda do Império Romano, tá? Nesse período, né, muito próximo, a gente vai ter na cidade de Capua aparecendo um personagem muito importante aqui para a nossa história, chamado Espartacus. Vocês já devem ter ouvido falar de Espartacus, tá? Para quem não conhece, a gente tem filmes sobre Espartacus, tem 2 filmes, um da década de 60, 50, 60, outro já mais recente da década de 90, e a gente tem uma série, se não me engano, produzida pela HBO, que tem no Netflix. Para quem se interessar, assistam, tá? Chamada Espartacus, que conta a história desse gladiador, desse escravo romano que vai liderar a maior rebelião de escravos da história, tá? O Espartacus, ele era um guerreiro, né? Um guerreiro da Trácia, que vai acabar se transformando em um gladiador. Para quem não sabe, o gladiador eram guerreiros, tá? Eram escravos que eram levados para as arenas para fazer a diversão ali da população na tal da política do pão e circo, beleza? O Espartacus, né, tentando fugir do Império Romano, tentando fugir da escravidão, tentando voltar, né, para a sua liberdade, para a sua terra, ele vai liberar, né, praticamente 700 escravos na cidade de Capua. Capua é uma cidade próxima do Monte Vesúvio, né, aos 30 quilômetros do Vesúvio, a uns 70, 80 quilômetros, se eu não me engano, mais ou menos da cidade de Roma. Ele inicia uma revolta na cidade de Capua e desses 700, praticamente uns 300 conseguem fugir, tá? Não só fugir, mas eles conseguem também saquear, né, a cidade de Capua, se armando principalmente. E aí eles fazem o quê? Fogem para o Monte Vesúvio. No caminho eles vão passando por algumas vilas, libertando escravos e juntando esses escravos ao seu exército. E eu estou fazendo exército entre aspas, por quê? Porque aqui ainda está se iniciando um exército que vai acabar se transformando no maior exército de escravos da história, tá? Existem historiadores que falam entre 70 a 80 mil ou até 100 mil soldados liderados por Espartacus, tá? E essa rebelião, ela vai causar um reboliço gigantesco dentro do Império Romano, dentro dessa República Romana. E vai causar um reboliço por quê? Porra, Dinan, você está falando de um exército de escravos liderados por um gladiador, né, que óbvio continha vários gladiadores, mas a gente está falando que eles estão lutando dentro do Império Romano contra o Império Romano, o maior império da antiguidade, né? Como é que esses caras conseguiram fazer isso? Gente, vamos pensar o seguinte, quando a gente falou na nossa aula passada sobre a expansão territorial, a expansão se dá onde? Nas fronteiras romanas, tá? Então, onde estavam localizadas as legiões romanas? Onde estavam localizados os generais romanos? Eles estavam nas fronteiras fazendo o quê? Expandindo o território e protegendo seus territórios. Eles não esperavam que ocorresse uma rebelião, ainda mais com essa força toda dentro do próprio império. Então, até se criar um exército suficiente para bater de frente com os Espartacus, tá? E a gente ter a volta de alguns generais, tá? Das fronteiras para tentar conter essa rebelião, o Espartacus conseguiu sair de 300 soldados, praticamente 300 combatentes dentro do seu exército, para quase 100 mil, tá? Ou seja, foi um período um pouco longo, tá? Demorou-se bastante tempo para os romanos perceberem que eles não estavam lutando somente contra escravos,
Porque aquela coisa do romano, a arrogância dos grandes exércitos romanos de estarem lutando contra um exército de escravos, acabou gerando diversas derrotas consecutivas do Império Romano contra os Espartanos, tá? Até que vai aparecer um personagem, Marcus Lacínio Crasso, tá? Quem era Marcus Lacínio Crasso? Lacínio Crasso era um general, ele era um senador, um dos caras mais ricos e mais influentes de Roma, que queria se ascender politicamente. E ele vê, né, nessa batalha, nessa luta contra os Espartanos, vamos dizer assim, uma oportunidade dele poder se ascender politicamente, derrotando aquele, né, vilão, derrotando aquele escravo que estava causando tantos problemas dentro do Império. Então o que o Lacínio faz? O Lacínio ele monta um exército com o dinheiro do próprio bolso e parte para cima dos Espartacos, tá? Só que nessa batalha, tá, de Espartacos contra o Lacínio Crasso, a gente vai ter a derrota, né, do Espartacos, a gente tem a derrota do exército de Espartacos, mas praticamente de 5 a 6 mil soldados, né, de escravos dos Espartacos conseguem fugir do campo de batalha. Só que esses soldados acabam se encontrando com outro general que estava voltando lá da Península Ibérica, Pompeu. Pompeu, que havia dominado a Península Ibérica, que era considerado nessa época um dos maiores generais romanos, né? O Pompeu, na sua volta, né, para defender a Península Itálica dessa intimidação, dessa revolta escravagista, ele acaba se encontrando, né, com esses 5 mil soldados fugindo do campo de batalha. Ele mata boa parte deles, escraviza esses escravos, prendem ele e volta para Roma. Quando ele chega em Roma, ele é recebido como o herói que derrotou Espartacus, tá? E é nesse momento que ele vai ser eleito cônsul romano. Na verdade, isso vai gerar uma satisfação, obviamente, com as honras de triunfo que ele vai receber pessoalmente, mas em compensação vai gerar uma animosidade muito grande política em Roma. Por quê? Porque o Lacínio ele vai ficar puto da vida. Porque ele que organizou, ele que criou o exército, ele foi lá e derrotou o Espartacus, e quem acaba recebendo os louros da vitória foi quem? Foi o Pompeu, né? Porque Pompeu, já grande general, renomado, vitorioso na Península Ibérica, volta da Península Ibérica vitorioso e ainda faz o quê? Ainda escraviza 5 mil escravos e traz de volta para Roma no meio de uma balbúrdia toda que estava sendo gerada, né, por essa rebelião causada pelos escravos, tá? Só que o Lacínio Crasso, Marcus Lacínio Crasso, não vai ficar para trás, né? O Lacínio, como eu falei para vocês, ele derrota os Espartacos e ele tinha feito também, em média, 5 mil a 6 mil prisioneiros no campo de batalha. E o que ele faz? Para demonstrar força, ele simplesmente crucifica todos esses 6 mil escravos que haviam sido presos ao final da batalha, tá? A Via Ápia era uma rua, uma avenida, tá? A principal via de acesso à cidade de Roma. Ela teve 6 mil crucificações, praticamente 6 mil crucificações desses derrotados. A cada 35 metros foi levantada uma cruz e um escravo foi colocado ali, tá? Durante anos isso ficou ali, né? Não foram retirados os corpos. Para quê? Para demonstrarem, né, o que se acontecia, o que iria acontecer se uma nova rebelião ocorresse dentro de Roma, se os escravos novamente se rebelassem contra os romanos, tá? Então, galera, a gente acaba tendo o Pompeu, né, então se transformando em cônsul, o Lacínio Crasso, também depois dessa vitória, desse fortalecimento político, desse fortalecimento militar, vamos dizer assim, que o Senado, temendo o crescimento do Marcus Lacínio Crasso, né, de repente entrar num conflito contra o Pompeu e contra o outro personagem que eu vou falar aqui, que já havia sido eleito cônsul, vai acabar abrindo uma exceção, e ao invés da gente ter 2 cônsuls, nós vamos passar a ter 3 cônsules romanos, criando assim o primeiro triunvirato romano. Triunvirato significa que ao invés de a gente ter 2 cônsules como a gente tinha desde o início da magistratura, a gente passa a ter 3 cônsules. Quem eram eles? Primeiro, Pompeu, que a gente viu agora. Segundo, Marcus Lacínio Crasso, né, que havia derrotado os Espartacos. E o terceiro,
um nobre, um dos caras de uma das famílias mais tradicionais romanas, que estava se ascendendo politicamente muito nesse período, que havia obtido diversas vitórias na Gália, hoje o território da França, que era Júlio César, tá? Então a gente vai ter o primeiro triunvirato formado por Pompeu, Marcos Licínio Crasso e Júlio César, tá? Um dependendo do outro, cada um com uma intenção diferente dentro do império. A gente vai ter o Pompeu, né, que não era de origem nobre, que era de origem plebeia, mas que é apoiado por dois nobres, por duas famílias tradicionais, tanto do Licínio quanto do Júlio César, acaba tendo uma receptividade muito grande da população romana, até porque também ele era um grande general, obteve grandes vitórias, recebeu as honras do triunfo. Marcos Licínio Crasso, né, tinha um objetivo principal, que era derrotar os pátrias, tá? Ali na região da Pérsia, que a gente estudou na Ásia. Então ele queria fazer o quê? Expandir o seu território, expandir o território romano para a Ásia. E o Júlio César queria fazer o quê? Voltar para a Gália e dominar, terminar a dominação da Gália e pacificar aquela região. Então a gente tem o Pompeu ficando em Roma, o Marcos Licínio Crasso indo para o Oriente para tentar dominar os pátrias, tentar dominar a Pérsia, e o Júlio César partindo para a Gália. Cada um com interesses diferentes, cada um com poder, né? Em uma região, um império dividido praticamente em três partes, tá? Só que o que vai acontecer? O Licínio Crasso ele acaba sendo morto lá no Oriente, tá? Nas guerras de expansão. Sem entrar em muitos detalhes, ele vai ter vários erros militares, e um desses erros militares vai acabar levando ele à morte, tá? E aí a gente passa a ter o quê? Pompeu e Júlio César aqui disputando a hegemonia política em Roma, tá? Vamos dizer que com a morte do Licínio Crasso, o equilíbrio, né, que existia dentro do Império Romano, dentro do triunvirato, tanto político como militar, acaba, tá? Júlio César se fortaleceu demais, as legiões de Júlio César se fortaleceram demais ali na Gália, tá? Por quê? Porque além de ele conquistar diversos territórios na Gália, ele era um general muito querido pelos seus soldados. Consequentemente, o seu exército começou a fazer o quê? A crescer demais. E isso gerou um temor muito grande, tanto no Senado quanto no Pompeu. E o Pompeu, né, talvez com inveja, ou talvez simplesmente pela ânsia de um aumento de um poder político, de um poder econômico, ele vai começar cada vez mais a jogar o Senado contra o Júlio César, tá? Até que vai chegar um momento que o Senado emite uma ordem para Júlio César, né, lá na Gália, manda uma carta para o Júlio César na Gália, acusando o Júlio César de estar se utilizando do cargo de cônsul, né, sem ser mais cônsul. Por quê? Porque o cargo de cônsul era um cargo de 2 anos, porém o Júlio César já fazia mais do que isso que estava na Gália, se utilizando desse cargo, ainda se autodenominando cônsul. Isso nunca havia sido um problema, por quê? Porque ele sempre estava defendendo os interesses romanos, né? Roma estava enriquecendo, aumentando seus territórios, aumentando o número de escravos, aumentando a quantidade de tributos e impostos cobrados, né, lá na Gália e em outras regiões. Porém, essa rixa entre os dois faz com que o Senado, né, com o Pompeu na orelha deles, convoque o Júlio César para Roma, desmobilizando o exército dele. Júlio César sabia que isso era uma armadilha, que ele ia chegar em Roma e muito provavelmente ele ia ser acusado de traição e mais provavelmente ainda ele seria assassinado pelos romanos, fortalecendo assim o poder de Pompeu, tá? O que o Júlio César fez? Ao invés dele se mobilizar, né, ou melhor, ao invés de ele desmobilizar o exército dele, mandar todo mundo voltar para casa e voltar para Roma e se entregar para o Pompeu e para o Senado, ele faz o contrário, tá? O Júlio César, ele organiza o seu exército, mobiliza ele e marcha em direção a Roma. É aqui que a gente vai ter início da maior guerra civil da história romana, tá? Pelo menos até então, que vai ser uma guerra entre Pompeu e Júlio César.
Só que Pompeu não esperava que Júlio César fizesse isso, muito pelo contrário, tá? Por quê? Porque era hábito dos generais romanos, quando voltassem das suas expansões, das suas guerras, entrar sozinho, né, em Roma e ali receber as honras de triunfo. Só que Júlio César fez o quê? Júlio César voltou com o exército dele, e um exército que já estava há 10 anos ali fazendo o quê? Torando um pau ali na Gália, expandindo o território, dominando, lutando contra os gauleses. Ou seja, era um exército que estava ali na ponta dos cascos todo dia no campo de batalha. O Pompeu, temendo isso e sabendo que a sua força era inferior a Júlio César, acaba fugindo, tá? O Pompeu foge para a Grécia, Júlio César vai atrás dele, praticamente um ano depois a gente tem combates ali no território grego entre o exército do Pompeu e o exército do Júlio César, tá? Júlio César acaba derrotando o Pompeu, que foge para o Egito. O Júlio César é o vencedor. Júlio César, a princípio, desencana, vamos dizer assim, né, do Pompeu, afinal ele derrotou o exército do Pompeu, o Pompeu fugiu, ele consegue centralizar o poder. Só que o Pompeu fugiu para onde? Para o Egito, tá? E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque o Egito era um dos responsáveis, ou o principal responsável, por alimentar boa parte da população romana e principalmente os exércitos romanos na sua expansão territorial, graças principalmente ao quê? A alta produtividade que a gente tinha na agricultura lá no delta do Nilo, que a gente estudou no começo do ano, né? O Egito, ele era, vamos dizer assim, o principal supermercado romano. Eram eles que abasteciam o exército romano. E eles estavam preocupados com o Egito por quê? Porque o Egito estava sendo governado por Ptolomeu XIII e Cleópatra, a sua irmã, tá? Quando Ptolomeu XII, pai do Ptolomeu XIII, morreu, ele divide o poder, ele divide o governo egípcio entre o seu filho Ptolomeu e a sua filha Cleópatra. Por quê? O Ptolomeu, quando o pai dele morreu, ele tinha apenas 10 anos, a Cleópatra tinha 17. Então o que ele faz? Ele dá o poder aos dois para os dois governarem juntos, tá? Só que o Ptolomeu começa a querer cada vez mais o quê? Se ascender para o poder. Ele queria não mais dividir o poder com a irmã dele, tá? E isso acaba gerando uma guerra civil no Egito. E essa guerra civil acaba fazendo o quê? Chamando a atenção do Júlio César. Por quê? Júlio César acabou de se transformar no grande líder romano. Se de repente o Egito entra numa guerra civil e a produção agrícola egípcia entra em decadência, isso afetaria a política do pão e circo, isso afetaria o abastecimento dos exércitos romanos. Isso poderia gerar uma crise alimentícia, uma crise econômica, que obviamente acabaria se transformando num problema muito grande para o Júlio César. Júlio César, temendo isso, faz o quê? Ele parte para o Egito, para Alexandria, para tentar resolver o problema dos dois. O Ptolomeu, sabendo que o Júlio César estava indo para lá, o que ele vai fazer? Ele tenta puxar o saco do Júlio César, vamos dizer assim. Tanto ele quanto a Cleópatra, eles temiam que a expansão territorial romana acabasse fazendo com que Roma dominasse o Egito, que até então era um protetorado, tá? Eles temiam deixar de ser um protetorado romano e se transformar no quê? Numa província que era dominada por Roma. Então, o Ptolomeu, ele tenta fazer o quê? Puxar o saco do Júlio César. E o que ele podia fazer para puxar o saco do Júlio César, para demonstrar, vamos dizer assim, que ele era um aliado do Júlio César? Ele manda capturar o Pompeu, manda assassinar o Pompeu, decapitar o Pompeu, colocam a cabeça do Pompeu num saco, num balaio, num cesto de vime e entregam para o Júlio César quando o Júlio César chega a Alexandria, que era a capital do Egito, tá? Só que a ideia do Ptolomeu e dos seus sacerdotes, principalmente, era o quê? Era tentar agradar o Júlio César. Só que isso não vai acontecer, muito pelo contrário. A hora que o Júlio César recebe a cabeça do Pompeu, ele vai achar aquilo uma barbárie, tá? A coisa de você decapitar o Pompeu, que foi um dos maiores generais romanos, que bem ou mal era um cônsul romano, sendo decapitado daquela forma, deixou o Júlio César, vamos dizer assim, que nem um pouco satisfeito. E é nesse momento que o Júlio César faz o quê? Nessa disputa entre Ptolomeu e Cleópatra, ele acaba ficando do lado da Cleópatra, entra em guerra com ela, juntamente com ela, contra o Ptolomeu,
e o Ptolomeu acaba sendo derrotado em batalha, né, e destituído do poder. Nesse momento, Júlio César coloca Cleópatra como a única governante do Egito, sua representante, rainha do Egito, e também ela se transforma em amante de Júlio César e acaba tendo um filho com ele chamado Cesário. Tá? Cesário não vai ter muita importância na nossa história, a gente vai voltar a falar dele, né, um pouquinho mais para frente na nossa próxima aula, mas o que interessa para a gente é o seguinte: em todo esse contexto que a gente tem, né, o aumento da marginalização, né, tentando se resolver ou tentando se amenizar com os irmãos Gracos, né, essa marginalização também se repete, né, aqui com Espartacus, tá? Essa marginalização, essa crise social, né, pelo número de escravos, pelo número de marginais, cria essa revolta gigantesca liderada pelo Espartacus, que vai acabar impulsionando o quê? A criação desse primeiro triunvirato. Triunvirato esse formado por Pompeu, Marcos Lacínio Crasso e Júlio César. Com a morte do Lacínio, disputa entre Pompeu e Júlio César pelo poder. O Júlio César vence, Pompeu acaba sendo morto pelo Ptolomeu, tá? A morte do Pompeu pelo Ptolomeu acaba atraindo Júlio César a fazer uma aliança com Cleópatra, coloca Cleópatra no poder, ele volta para Roma, e quando ele volta para Roma, ele vai iniciar a ditadura de Júlio César, onde ele se auto-intitula ditador perpétuo e vitalício. E aí na semana que vem a gente vai estudar a história de Júlio César bem rapidamente, entrar no segundo triunvirato e, se Deus quiser, entrar no Império Romano. Pessoal, boa semana para vocês, um beijo para todos, até mais.